Bom dia para você que acompanha a equipe de reportagem do Radar Amazônico. São 11 horas e 12 minutos. Bom dia para você que está chegando aqui com a nossa equipe de reportagem. Hoje nós estamos na rua Rafael Henrique, no bairro Jesus Me Deu, zona norte aqui da capital amazonense. E você está vendo aqui ao fundo, né, uma residência, vou falar assim. Mas essa residência que você está vendo, ela serve como ali um terminal do ônibus 326 que abrange toda essa área aqui. Só que o fato que chama atenção, gente, é que essa estação que você está vendo aqui ao fundo, vou pedir para o Jamerson se aproximar para mostrar para você melhor. Olha só, nesse local aqui, ele é uma residência, uma área que pertence a essa outra casa que está aqui ao lado. E ela serve aqui de abrigo para no caso, motoristas e cobradores de ônibus. E nós vamos entrar aqui para mostrar para você, né, esse local. Vou ressaltar algo muito importante para você que está chegando aqui com a gente, né? Algo muito importante. Esse local, ele é cedido pela moradora, né? Ela que cedeu aqui, a dona Noêmia Rodrigues Pinheiro, e ela cedeu esse espaço para os motoristas e cobradores descansarem enquanto estão ali esperando o ônibus, porque todo trabalhador tem aquele seu horário de descanso. Aí o que acontece? Olha só, a gente vai entrar aqui para mostrar para você um pouco da situação de como se encontra. Esse local ele é cedido, tá? Lembrando que ninguém paga nada para usar esse local aqui. Mas a gente percebe que não é aqui uma estação que está ali ao alcance desses moradores, desses trabalhadores, porque eles precisam de um local que seja mais adequado para que eles possam tirar seu horário de descanso. A gente vê aqui que é um local que já foi cedido pela dona Noêmia para que eles possam descansar, mas que não é o local certo. Volto a ressaltar novamente para você. Eu vou pedir aqui para o César botar aqui na tela, para você, nesse exato momento. Pode mostrar aqui, Jamerson. Essa parte, ela faz parte dessa outra residência que está aqui do lado, tá? Vou pedir para entrar aí na tela, para você que está chegando aqui com a gente, quanto a Prefeitura de Manaus já passou. Somente no ano de 2023, o Davi Almeida, ele fez o aumento do repasse para a empresa do transporte coletivo e os gastos chegaram a mais de 255 milhões, ou seja, é muito dinheiro. E vou relembrar para você também que quando o prefeito de Manaus, Davi Almeida, estava ali no período de campanha, para se eleger, ele disse que uma das promessas dele era que a tarifa do ônibus iria diminuir para a população. Porém, não foi isso que aconteceu, a tarifa aumentou, houve um repasse maior para as empresas de ônibus e a gente percebe que os trabalhadores, motoristas e cobradores, eles são os menos favorecidos, assim como a população. Outro problema é que a gente notou logo que chegou aqui, olha só a situação, gente. Aqui tem um ônibus parado, tá? E olha a situação aqui da rua como é que tá. A falta de infraestrutura. Por exemplo, o tapa-buraco por aqui não passou. E a gente vê que realmente esses trabalhadores estão aí jogados à própria sorte. Eles estão jogados à própria sorte. Ainda há pouco chegou aqui, né, um fiscal do Sinetran. Inclusive, a nossa equipe entrou em contato com o Sinetran, né? E questionamos se as empresas, elas não podem fazer nada por esses funcionários, porque elas recebem milhões e os funcionários estão desse jeito que você acabou de ver aqui. Eles não têm sequer um local para descansar e a gente vê que essa situação só piora. Só piora. Semana passada, na sexta-feira, nós estivemos num terminal, na estação ali que fica localizada no bairro da Compensa, e foi uma cena lamentável que nós observamos ali no local. Inclusive, entramos em contato com o Ministério Público do Trabalho, que ficou ali de abrir uma notícia de fato sobre essa situação. E agora nós nos deparamos com essa outra situação, que os funcionários do transporte público, eles não têm sequer
uma estação para poder ficar, poder sentar um pouco, até mesmo comer. E eles só estão debaixo de um teto aqui porque a moradora cedeu parte ali da casa dela para que eles ficassem, para que eles pudessem descansar. Porque se não fosse isso, eles estariam jogados ali ao relento, como diz o amazonense, estariam debaixo de sol e chuva, porque aqui só o que tem é a residência aqui dessa moradora que cedeu, e ela disse que ela não pede nada em troca, mas ela só queria melhorias para esses trabalhadores, porque são pais e mães que estão sendo aqui expostos a algo que, sinceramente, gente, é algo deplorável, pois as empresas ganham milhões. Vou repetir para você, ganham milhões. Vou pedir para o César botar de novo aqui na tela os gastos do ano de 2023, dos repasses que foram feitos pela Prefeitura de Manaus para as empresas do transporte coletivo. Foi o valor, os valores chegaram a mais de 255 milhões somente em 2023. Fora que estamos aí, aqui no início de 2024, e esses valores são repassados aí durante todo o ano e as empresas faturam muito com isso. Mas o que a gente vê, na realidade, é a irresponsabilidade, tanto da Prefeitura de Manaus como da própria empresa, que deixa os funcionários numa situação dessa, uma situação deplorável. A gente acaba ficando um pouco sensibilizado com essa situação, porque a gente pensa que só acontece em outros cantos, não acontece aqui. E agora a gente se depara com uma situação dessa. Olha só a situação. Você está vendo ali na frente, nós temos ali uma cobradora junto com um fiscal ali do Sinetran, e nós vamos entrar novamente em contato com o Sinetran, vamos entrar em contato com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e também com a Prefeitura de Manaus para saber quais ações, quais as providências serão tomadas, porque a gente vê que realmente a situação está complicada. Olha só, você vê que esse é o local onde ficam aí os motoristas e os cobradores do transporte público. Aqui você vê que um ônibus fica aqui, outro fica logo mais na esquina, mas além dessa situação de não ter uma estação própria, o que acontece? A rua aqui está completamente, né, esburacada. Esse trecho ainda está o mais bonito, mas todo o entorno aqui da rua, ela tem muitos buracos, o que pode causar aí não só também prejuízos aos ônibus, mas também como pode causar acidentes. E o pior, pode causar acidentes e uma vida pode se perder, alguém pode se machucar, o que é muito pior, porque bem material a gente trabalha, a gente conserta, a gente corre atrás, mas quando é a vida é mais complicado. Nós vamos continuar acompanhando toda essa situação e trazendo mais informações para você. Eu conversei ainda agora com a moradora, ela que está cedendo aqui a casa dela para que seja feito, né, para que os motoristas, os funcionários aqui do transporte público, eles consigam descansar aqui enquanto estão parados, estão num momento com a dona Noêmia. A dona Noêmia, ela é um pouco tímida, ela não quis falar aqui com a nossa equipe de reportagem, mas ela disse que ela não cobra nada, né? Mas aqui a casa onde ela cede para servir de estação também está precisando de reparos. Ou seja, é uma área residencial que está precisando de reparos. Lá tem goteiras e fora que o próprio bebedouro que a empresa Vega disponibiliza para esses trabalhadores está ali numa situação precária. Então a gente vê o sucateamento até do que a própria empresa acaba cedendo aqui para os funcionários. Ou seja, é muito dinheiro enviado para as empresas, mas que a gente vê que não se sabe o que está acontecendo, porque os trabalhadores estão nessa situação, uma situação deplorável, gente. Não ter uma estação de ônibus onde eles possam até mesmo descansar e fica nessa situação complicada e a gente não sabe o que acontece. Por isso nós vamos cobrar junto à Prefeitura de Manaus, junto ao IMMU e junto ao Sinetran para que medidas sejam tomadas. E você também vai poder acompanhar uma matéria completa desse caso em nosso site, radaramazônico.com.br. Sou Lara Tavares para o portal Radar Amazônico. O que o povo quer ver e muitos querem esconder.